onde nós vamos falar sobre o desenvolvimento da personalidade e um detalhe, eu acrescentei, da individualidade. Lembrar que a palavra indivíduo, in quer dizer não, dividir é não divisível, ou seja, o que é o indivíduo? O que é o indivíduo? Uma pessoa que não pode ser dividida, pelo menos teoricamente não. Então, estaremos abordando os aspectos físico, mental, emocional, comportamental, social, espiritual, existencial do desenvolvimento humano. Lembrando a todos vocês que, desde o início do curso, nós já abordamos sobre os 5 aspectos da personalidade. Quais são mesmo? Primeiro, instintos. Segundo, emoções e sentidos. Lembrando que os instintos são genéticos, são inatos, as emoções são genéticas, são inatas, mas os sentimentos não são genéticos. Os sentimentos são desenvolvidos. Claro? Depois nós falamos sobre os sentidos. Lembrar que também os sentidos, eles são inatos, tá? Falamos sobre aspectos do intelecto, da cognição, e falamos sobre vontade no fim. Destacando para vocês que todos esses aspectos, mesmo aqueles que nós chamamos que são inatos, que são genéticos, todos eles podem ser condicionados. Ou seja, eu já nasci com os meus instintos, já nasci com as minhas emoções. A diferença é que ao sair do útero da mãe, eu já trago os instintos comigo. As emoções, elas terão tempo em que elas começarão a se manifestar em minha vida. Quer dizer, eu já nasci preparado para sentir emoções, mas eu não vou sentir todas as emoções de uma pancada só. Tudo tem seu tempo em que cada tipo de emoção começa a se manifestar. O que eu quero que vocês entendam, que todos os instintos podem ser condicionados. Por exemplo, todos nós nascemos com instinto de alimentação. Ou seja, todos nós comemos. Basta vocês pegarem um nenê recém-nascido, acabou de sair do útero da mãe. O médico vira o nenê de cabeça para baixo, dá uns tapas no seu bumbum se ele não estiver chorando, porque tem que chorar, que é para tirar toda aquela meleca do pulmão, tal, para a criança poder respirar. E depois o médico dá a criança para a mãe, ninguém precisa chegar para a mãe e falar, ó, coloca a boquinha dele no bico do seio. Não, a mãe automaticamente vai fazer isso. E quando o nenê sente o bico do seio da mãe, automaticamente ele começa a sugar. Tá? Pode ter alguma dificuldadezinha inicial, mas o sugar para o nenê é automático, isso é instinto, está claro? Então todos nós nascemos preparados para comer. Agora, se com o tempo vocês vão comer com a mão, se vão usar garfo, se não vão usar garfo, se vocês vão levar a comida à boca, se vão levar a boca na comida, bom, isso tudo é uma questão cultural. Ficou claro isso para todos? Ou seja, um instinto que foi devidamente, nós falamos doutrinado, o termo correto é condicionado. Os instintos podem ser condicionados. Ficou claro isso a todos? Então, tudo em nós pode ser modificado. O exemplo que eu dei são as próprias percepções, os sentidos. Ora, nós olhamos, é o sentido da visão. Agora, muitas vezes nós olhamos, mas não vemos. Ou nós olhamos e vemos o que nós queremos ver, e não aquilo que é a realidade. Ou seja, tudo na gente é altamente condicionável. E é isso que eu gostaria de abordar com vocês hoje, tá? Então, observem esse trecho que está em Lucas, capítulo 2, verso 52, que diz, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Conhece esse versículo? Lucas 2, 52. Agora, observem que eu vou fazer uma pequena modificaçãozinha nesse versículo. E crescia Jesus em sabedoria,
em estatura e em graça diante de Deus e em graça diante dos homens. Eu não mudei o versículo, eu só acrescentei esse em graça para ficar mais claro. Quando diz que ele crescia em graça diante de Deus e dos homens, quer dizer, crescia em graça diante de Deus, crescia em graça diante dos homens. Eu mudei o sentido do versículo? Não, apenas usei essa expressão para ficar mais claro. Eu não estou acrescentando nada no texto bíblico, não, nem modificando o sentido. Bom, o que eu quero que vocês entendam é isso. Quando a Bíblia diz, e crescia, bom, toda criança cresce, toda criança desenvolve. Quem leu o arquivo de texto que eu mandei para vocês, eu vou colocando lá mês a mês, a faixa de peso mínimo, peso máximo de menino e menina. Alguém viu isso? Ah, tá, uma esmagadora minoria, mas pelo menos alguns viram, tá? Ou seja, toda criança cresce. Agora, será que todo crescimento é saudável? Não necessariamente. Então, o que eu quero destacar ali, ó, e crescia, eu estou me referindo a um crescimento saudável, tá? E quando eu falo em crescimento saudável, Jesus crescia em sabedoria. O que nós queremos destacar é o crescimento mental da criança. Mais ou menos uns 11 minutos depois que a criança começa a enxergar a luz, depois que ela saiu do útero da mãe, tá? Considerando que eu estou falando de um parto natural, porque antigamente não existia cesárea, né? Então, a criança nascia, ela não tem o lobo frontal formado, que é para os ossinhos da cabeça poderem encavalar um em cima do outro, deforma a cabeça da criança para ela conseguir passar pelo canal cervical do colo do útero. Senão, a criança fica entalada ali e morre tanto a criança como morre a mãe, tá? Mas depois que a criança sai do útero, por pressão interna, os ossinhos tomam a posição normal, meramente por pressão interna, que é maior do que a externa, só que a criança tem as moleirinhas. Mas tão logo a criança nasça, de imediato já começa a formar conexões neurais, uma média de 700 a 1000 por minuto, depois com o tempo pode chegar a 7.000 conexões por minuto, conforme a criança vai desenvolvendo. Por volta dos 21 anos de idade, o número de conexões começa a diminuir. Depois dos 35 diminui mais ainda, aí algumas conexões começam a se perder. Depois dos 48 a perda de conexões é pior, depois dos 60 então nem se conta, aí a tendência é ir degenerando mesmo. Mas o que eu quero que vocês entendam, a criança nasceu, começou a ver a luz, é claro que ela não identifica imagem nenhuma, mas o fato da claridade chegar na sua retina, mesmo para crianças que nascem cegas, tá? Já começam a formar conexões neurais. E o que eu quero que vocês entendam, que toda mãe gosta de ver o seu filhinho crescendo, gordinho, fazendo movimento, mas nenhuma mãe consegue entender que o mais importante de tudo é o que está acontecendo dentro da cabecinha da criança. Vocês podem pegar um nenê recém-nascido, acabou de nascer, nem sustenta a cabecinha ainda, o médico pega o nenê, segura debaixo do bracinho e apoia o pezinho do nenê na cama. Vocês já viram que o nenê já tenta até dar uns passinhos, ele não tem a menor condição de sustentar peso do corpo, mas ele já dá uns passinhos. Aí o médico coloca o nenê sentadinho na mesa, pega o nenê debaixo com as mãos debaixo dos bracinhos do nenê, apoiando a cabeça, e aí o médico solta o nenê como se o nenê fosse cair deitado na mesa. Quando a mãe vê isso, a mãe só falta ter um ataque cardíaco. O médico está torturando o meu filho, tá? Bom, observe que mão de nenê novinho está o tempo todo fechado. Quando o médico faz isso, a mãozinha do nenê, ele está caindo, ele abre a mão. Bom, isso já é um indício extremamente forte de como está sendo, ou como estão sendo as conexões neurais na cabecinha dessa criança, tá? Já é um indício que essa criança poderá apresentar algum problema neurológico no futuro ou não.
Então é de se esperar que a criança tenha essas reações mesmo. Tudo isso são comportamentos totalmente instintivos. Ninguém ensinou nada para a criança. Claro até aí? Então, antes de ficar se preocupando, queria meu filho andando gordinho, comece a se preocupar se o filho está crescendo devidamente, tá? Dentro da cabeça. Então, quando fala em sabedoria, é o crescimento mental, é o crescimento psicológico da criança. Acompanhando disso, diz também, e crescia também em estatura. Quando eu falo agora crescimento em estatura, eu estou me referindo a crescimento físico, crescimento orgânico. Então, observe aqui, o crescimento saudável inclui o crescimento mental, e a saúde mental, né, e a saúde física. Uma pausa. A palavra saúde, em latim, tá? Saúde, quer dizer inteiro. Então, quando eu falo que uma pessoa tem saúde, eu estou me referindo à totalidade da pessoa. Está claro? A palavra saúde em latim é a mesma palavra salvus. Salvus, para quem não sabe, salvo quer dizer inteiro. Só que nós usamos a palavra salvo no sentido de, no ambiente religioso, salvação. Está claro? Por quê? Porque a salvação é salvação do corpo, alma e espírito. Agora, antigamente na Inglaterra, quando o soldado ia para a guerra, e o soldado voltava para a guerra sem ferimento, não perdeu nem um dedo, não perdeu um olho, não perdeu nada, como é que esse soldado voltou? Voltou salvo. Quer dizer, salvo quer dizer inteiro, não perdeu órgão nenhum, tá? E como é que voltou o exército? O exército perdeu algum soldado? Se o exército não perdeu nenhum soldado, o exército voltou salvo. Agora, se o exército perdeu algum soldado, tinha que especificar quantos morreram. Se não morreu nenhum, então quantos morreram? Zero killer. Ou seja, OK. Para quem não sabe o que é OK, em inglês é zero killer, ou seja, 0 mortos. Então o exército voltou salvo. Só que hoje em dia, quando uma pessoa fala OK, ninguém pensa que OK é zero killer, tá? 0 mortos. Ficou claro até aí? Então, entendam bem. Nós estamos falando que mais importante que o crescimento físico é o crescimento mental, o crescimento psicológico. O crescimento físico acompanha o crescimento psicológico. Observem um detalhe: quanto mais cedo a criança começar a balbuciar as primeiras palavrinhas, mais cedo essa criança vai aprender a andar. Então a mãe se preocupa em querer ver o filho andando, e não se preocupa em ficar falando com o filho o tempo todo. Não é dar aula de português, é aula de gramática para a criança, porque a criança não vai entender, tá? Mas lembrar que a criança começa primeiramente com as vogaizinhas, tá? Existem vários sons vogais, na língua portuguesa nós só temos 7, tá? Então, A, E, I, O, U. Em hebraico existem 14 sons vocálicos diferentes. Ouvi dizer que em chinês, não entendo nada de chinês, tem mais de 20 sons vocálicos diferentes. Na realidade, a criança emite som. Agora, por tanto ouvir a mãe falando, as pessoas próximas falando, com o tempo a criança vai emitir esses sons vocálicos. Na língua portuguesa é uma língua pobre, só tem 7 sons vocálicos e a criança só vai aprender os 7 com o tempo. Mas se fosse de outro idioma, aprenderia muito mais sons vocálicos além desses 7. Tá? Milton, em japonês, quantos sons vocálicos existem, Milton? Nem sabe. O Milton não é japonês, é um cidadão brasileiro com fortes traços orientais. Hã? Eugênia, você fala japonês, Eugênia? Quantos sons vocálicos tem em japonês? Quanto? Não, sons vocálicos. E, I, O, U. Só os... Bom, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: som é movimento da língua dentro da boca. Ou seja, o ar vem, vibra pelas cordas vocais, só que a língua está movendo dentro da boca. A língua é o quê?
músculo. Em outras palavras, essa área da cabeça aqui em cima, bem na divisa entre lobo frontal e lobo parietal, bem em cima na cabeça, é a área que coordena o movimento da língua, movimento da fala. E é a área também que coordena o movimento de braços e pernas. Então, enquanto a criança não tem coordenação de braços e pernas, gasta em tempo investindo na criança emitir os primeiros sonzinhos. Na realidade, o que é que ela estará fazendo? Exercício muscular, desenvolvendo essa área da cabeça, região piramidal da cabeça, tá? Então, mães, a partir de hoje, mais tempo conversando com seus filhinhos, tá? Não se preocupe em ensinar gramática para eles, porque eles não vão aprender mesmo, eles vão aprender a imitar sons. Em outras palavras, o crescimento mental determina o crescimento muscular, o crescimento físico. É claro que o crescimento físico vai crescer de qualquer maneira, tá? Porque a criança já nasceu programada para isso. Tudo bem? Só que continua o texto. E crescia também em graça diante de Deus. Em outras palavras, nós estamos falando agora em crescimento espiritual. Porque crianças, de modo geral, têm uma sensibilidade espiritual que é uma coisa incrível. Vocês já viram daquelas crianças que quando chegam em determinado ambiente, estranham o ambiente? Ou nunca viram isso? Ah, todos já viram? Pode observar que os ambientes que as crianças mais estranham são ambientes onde não tem flores, não tem plantas e ambientes onde não tem animais de estimação. Então, podem observar isso, tá? Então, se não tem planta nenhuma no local e não tem animalzinho nenhum no local, a probabilidade da criança estranhar o local é muito grande, porque ela tem uma sensibilidade que é uma coisa incrível. Com o tempo, a criança vai perdendo essa sensibilidade, mas que estranha muita coisa, estranha, tá? E ainda continua dizendo que crescia também em graça diante dos homens. Então, nós estamos falando em crescimento social. Lembrem-se que nós nascemos animal humano, somos seres humanos. Ser humano aí é um substantivo. Agora, o convívio com pessoas vai fazendo com que nós sejamos humanos. Então, ser humano aí é um verbo. Então, o ser humano tem que aprender a ser humano, a se humanizar. Ficou claro? E nós nos humanizamos como? Em convívio com outras pessoas. Então, o crescimento social é altamente determinante no condicionamento de todos os nossos aspectos da personalidade. Ficou claro até agora para todos? Posso complicar? Bom, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é isso. Toda pessoa ao nascer já traz uma bagagem genética. Nós já nascemos preparados para um monte de coisas que serão a base determinante da nossa personalidade. E quando eu falo em personalidade, eu tenho que entender isso, irmãos. Nós já trazemos a nossa herança filogenética, lembrando que nós herdamos muito mais características da mãe do que do pai, inclusive a inteligência. Quanto mais inteligente é a mulher, mais probabilidade dos filhos serem inteligentes. Então, valorizem a inteligência das mulheres. Ficou claro isso a todos? Tá? Agora, nós não podemos esquecer, tá, que esses fatores hereditários serão condicionados por fatores sociais. É o que nós chamamos da nossa bagagem sociogenética. E é óbvio que nós vamos passando por experiências pessoais, tá, que vão determinando a nossa bagagem ontogenética. Então, lembrar que ontos quer dizer do próprio ser. Então, ontogenética é a minha experiência pessoal. Então, 2 gêmeos univitelíneos. Bom, se são gêmeos univitelíneos, a bagagem filogenética é exatamente a mesma. Tá?
podem viver juntos, conviver no mesmo ambiente, passar pelas mesmas experiências sociogenéticas. E vocês vão descobrir que gêmeos univitelíneos poderão ser bem diferentes. Ou seja, as experiências ontogenéticas de cada um são extremamente preponderantes na formação da personalidade. Claro até aí? Irmãos, eu tenho um casalzinho de gêmeos lá em casa, meus netinhos. Vão fazer ainda 2 anos e 6 meses, 2 anos e 5 meses agora. Fizeram no sábado passado, tá? Não, no domingo. Fizeram 2 anos e 5 meses. Tudo bem, é um casalzinho, um menino e uma menina, então não são univitelíneos, porque se fosse univitelíneos seriam do mesmo sexo. Então não são gêmeos univitelíneos, tá? Irmãos, a diferença de temperamento e a diferença de comportamento deles é uma coisa incrível, tá? Dá para ver que as diferenças são muito grandes. A menina, as meninas normalmente desenvolvem mais rápido, então a menina é mais rapidinha, é mais esperta, ela já consegue se comunicar, consegue falar algumas palavrinhas, já entende o que a gente fala, nem tudo ela consegue falar, mas pelo menos ela entende o que a gente fala, e já tem um vocabuláriozinho que eu diria para vocês que ultrapassa tranquilamente umas 20 palavras. O menino agora, de uma 2 semanas para cá, no máximo, é que ele começou a desenvolver um vocabulário próprio. E tem hora que não dá para entender nada do que ele fala. Então, no sábado ele estava chorando e falava alguma coisa para mim. Ele apontava para mim e falava alguma coisa. Eu pensava, você quer colo? Ele subia no colo e continuava falando. Eles criaram para eles o apelido de Bibi e Bebé, não fomos nós que criamos não, né? É Gabriel e Isabela. Então eles resolveram chamar um ao outro de Bibi e Bebé. Aí eu pergunto, Bibi, o que você quer? E ele falava e eu não entendia. Aí eu falei assim, Bebé, eu não sei o que Bibi quer. Ela virou para mim assim, celular do vovô. Quer dizer, ela é intérprete, é tradutora do idioma criancês para a gente. Por quê? Porque ele pega o celular, ele já sabe, no celular, entra no YouTube, já sabe aonde a figurinha de carrinho, já vai lá, o dedinho em cima, ó. Hoje as crianças já nascem com software instalados, tá? Então já sabem o que fazer. Quer dizer, 2 anos e 5 meses. Estava o meu filho um dia mexendo lá na televisão, tem aquele Chromecast, e ele assistindo um programa na televisão, e o menino mexendo no celular. Dali a pouquinho entram os carrinhos que ele estava fuçando no celular, entra na televisão. Quer dizer, até isso ele já aprendeu como fazer. Detalhe, eu não sei. Eu tenho que ficar tentando para achar, e ele faz, tá? Hoje mesmo, o menino chegou em casa agora no finalzinho da tarde, fez cocô, estava com a fralda suja, aí a menina, a Isabela, já pegou o lencinho, vou limpar o bibi. Quer dizer, como é que aprende isso? Como é que faz? Então nós temos que ver que são comportamentos aprendidos sim, mas esse jeito mais maternal da mulher, sinto muito informar, isso é característico da mulher, tá claro? Então, irmãos, falar hoje em dia sobre ideologia de gênero, que a criança não nasce homem nem mulher, que nós fazemos isso, irmãos, isso aí é conversa fiada para boi dormir, irmãos, tá? As crianças já nascem com as suas inclinações sim, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bom, continuando. Entendam que eu estou colocando ali idades, mas são meramente referenciais, tá? Isso varia muito de cultura para cultura. Então, quando nós falamos fases da vida, a infância, em geral, do nascimento até a infância sempre é do nascimento, né? Até por volta dos 12 anos de idade. Quando nós falamos puberdade, adolescência, dos 12 aos 18 anos de idade, detalhe, dos 12 aos 18, no nosso ambiente cultural. Porque dependendo do ambiente cultural, o que nós chamamos de puberdade é dos 12 aos 16. Dependendo do ambiente cultural, irmãos, é dos 12 até os 19, 21 anos de idade, assim por diante. Então, entendam
que quando nós falamos em puberdade ou adolescência, é meramente uma fase intermediária entre ser criança e ser adulto, aonde a pessoa não é criança, mas ainda não é um adulto pleno. Tá? Quando nós falamos adulto, no Brasil, culturalmente, nós entendemos adulto dos 18 aos 60 anos de idade. Eu estava lá no Canadá e eu perguntava ao pessoal o que eles consideravam lá uma pessoa na terceira idade. Aí eles falam, terceira idade é dos 19 aos 75. Quer dizer, culturalmente para eles, 19 a 75 é a fase de adulto. Para nós aqui é meramente uma questão cultural, dos 18 aos 60. Claro? E depois nós temos lá a velhice ou terceira idade, teoricamente acima dos 60. Sendo assim, eu quero informar a vocês que eu já sou velhinho, tá? Já que eu cheguei aos 64, mas ainda não me troco por muito garoto novo por aí não. Tá joia até aí? Então, eu queria abordar essas faixas de idade, não é entrando em detalhes sobre cada uma, porque eu não tenho tempo, o assunto é muito longo, e reparem que o arquivo que eu mandei para vocês é um arquivo extenso. Eu só quero destacar essas idades, os aspectos principais do que se refere à formação de personalidade. Se quiserem mais informações, vocês leem o arquivo texto que eu mandei para vocês. Tudo bem até aí? Então, quando nós falamos infância, aí atenção, infância é do 0 aos 12 anos. Então, nós dividimos a infância em 3 partes, ou 4 partes, ou 2 partes, depende do referencial teórico. Então, primeira infância ou maternal, do nascimento até por volta dos 30 meses, ou seja, 2 anos e meio. Ou seja, do momento que a criança nasce, até o momento em que a criança domina a capacidade de linguagem. Atenção, uma criança com menos de 2 anos já tem um vocabulário de aproximadamente umas 20 palavras, já entende o significado de umas 20 palavras. Até fala umas 20 palavras, meio complicado de entender, mas já fala. Mas o que a criança fala? É pai, é mãe, é nenê, é mamadeira, então é mamá. Ou seja, a criança só fala substantivos, só fala nomes. Ela não tem nenhum raciocínio que não seja concreto. Por volta dos 2 anos e meio, mais ou menos, entenda que na menina isso é um pouco antes de 2 anos e meio. No menino pode ser um pouquinho mais tarde. A criança já começa a aprender o significado de mamar, antes era mamadeira. Agora, mamar pode ser o verbo mamar. Tá? Beber, antes era o bebê. Agora, beber pode ser o verbo beber. Ou seja, de repente a criança começa a entender o significado de palavras que não são objetos concretos. Palavras que têm um significado simbólico, ou seja, verbos. A partir daí, a criança começa a juntar substantivos e verbos. Bom, bebê quer mamar. Bom, já entendeu, bebê quer, mamar. Então, nós temos aí 2 substantivos e um verbo. Ou seja, começou a formar frases. A partir do momento que a criança domina esse aspecto da linguagem, nós vamos falando que ela está saindo da primeira infância e entrando na segunda infância. Ficou claro isso a todos? Não é esse o único sinal que caracteriza o fim da primeira infância, mas é o principal sinal que caracteriza o fim da primeira infância. Tá joia? Aí lá por volta dos 6 anos e meio, tá? A criança começa a entender que uma bolinha com uma perninha pode ser a letra A. Ou seja, começa a adquirir o raciocínio simbólico, onde desenhos representam ideias. Ou seja, a criança pode ser alfabetizada a partir daí. Então, entre o domínio da linguagem, 2 anos e meio, até o domínio da linguagem simbólica poder ser alfabetizada, nós temos o que nós chamamos de segunda infância. Ficou claro até aí?
Bom, depois que a criança pode ser alfabetizada, até que ela entre na puberdade, nós temos a terceira infância, também chamada de fase primária ou fase de alfabetização. Entenda que esses valores de idade são referenciais. Ficou claro? A minha filha mais velha, eu aprendi a ler e escrever, meu pai era gráfico. Então, meu pai, ele colocava aqueles tipos de gráfica, na época tudo era por tipo ainda, né? Colocava os tipos, então ele escrevia a palavrinha em tipos, depois ele lia a palavra. Eu não entendia bolhufas do que ele estava fazendo, mas eu via os tipos colocados e meu pai depois lendo aqueles tipos. Então eu olhava o tipo, decorava a palavra que ele falou, então eu sabia que os tipos daquela ordem era a palavra tal. Tá? Então eu já sabia que sapo, pato, tá? Então reparem que eu tenho as vogais sa, tá? A e a vogal po, sapo, a vogal o, tá? Então eu já entendia, sapo, pato. Então na minha cabeça eu entendia que aquela bolinha com a perninha era o som A. Então aonde eu via aquela bolinha com a perninha era A. Onde eu via a bolinha com a perninha para cima era O. Quer dizer, eu simplesmente fui por imitação. Ninguém me ensinou especificamente, vamos lá passar por um processo de alfabetização. Quando eu entrei na escola eu já sabia ler e escrever. Bom, eu usei a mesma técnica com os meus 3 filhos. A minha filha mais velha, rapidinho, tá, com 5 anos de idade, já conseguia ler várias palavrinhas. Não funcionou com a minha filha do meio. Funcionou muito mal com o meu filho caçula, mas com a mais velha funcionou. Bom, para mim, estou pensando apenas que é uma técnica que eu desenvolvi. Aí, um dia vou eu visitar a família do meu pai lá em Mato Grosso. Lá no Pantanal, Mato Grosso. Vocês já ouviram falar em Bonito, Parque Ecológico de Bonito? Se vocês lerem lá, quem fundou o Parque Ecológico de Bonito foi o prefeito Manuel Pinho, né? Era meu avô, tá? Que fundou aquele Parque Ecológico de Bonito. Aí, eu conversando com as irmãs do meu pai e falando, né, sobre meu avô, porque eu só vi meu avô uma vez na vida, eu era criança, eu nunca tive contato com ele. Aí a minha tia falando, olha, o pai, né, o meu avô, era um homem muito inteligente, vocês acreditam que ele aprendeu a ler e escrever sozinho, sem ninguém ensinar? Eu falei, eu acredito, é possível sim. Aí ela falando, olha, ele escreveu muita coisa sobre a colonização de Mato Grosso, sobre a Guerra do Paraguai, sobre índios de Mato Grosso, tal. Quer ver os escritos dele? Eu falei, quero. Quando eu peguei os escritos do meu avô, eu quase caí de costa. Em primeiro lugar, tudo que eu escrevo eu uso marcadores e numeradores, como eu uso aqui nas aulas que eu faço com vocês. E descobri que meu avô fazia isso, sem eu nunca ter aprendido com ele. Mas o mais assombroso não era isso. Tá? Quando eu vi o tipo de assunto que ele gostava, também era o tipo de assunto que eu gostava. E mais ainda, quando eu vi a letra dele comparado com a minha letra. Eu escrevo com uma letra técnica, e meu avô escrevia com uma letra técnica. Eu não aprendi isso com ele. Como foi que eu aprendi isso? Bom, aí a gente fala aquele negócio, lutar contra a genética é difícil. Tá? É uma herança genética que eu recebi. Então, o que eu quero que vocês entendam, que muita coisa nós já trazemos na genética, mas entendam que toda mãe pensa que seus filhos crescem linearmente ao longo da vida, desde bebezinho até ser adulto. O nosso crescimento não é linear, o nosso crescimento é aos saltos, tá? Então nós vamos estável num determinado momento, dali a pouquinho, bruscamente, nós mudamos de fase, bruscamente mudamos novamente de fase. Então na infância,
as 3 mudanças mais bruscas: primeira infância, segunda infância, terceira infância. Claro até aí? Agora, para quem pensa que é só isso, não. Quando nós falamos em primeira infância, também chamada de maternal, tá, vai desde o nascimento até por volta de 2 anos e meio, mais ou menos 30 anos, 30 meses. Entendam que esses 30 meses são meramente referenciais. Entendam que na menina pode ser que nem chegue a isso. Entendam que no menino pode passar um pouquinho disso. Se bem que hoje em dia, do jeito que as nossas crianças são estimuladas com televisão e com tanta coisa, irmãos, raramente uma criança termina a primeira infância aos 30 meses. Termina a primeira infância bem antes disso. Porque as nossas crianças, principalmente quando vão para a escolinha pré-primário, a estimulação é muito forte. Só tem que tomar cuidado que estimulação em excesso pode gerar crianças estressadas, tá? Então, mãe que quer alfabetizar filho, coloca na escola mais cedo para alfabetizar mais cedo. Pode ser que estejam prejudicando ao invés de ajudar, tá? Então, quando nós falamos isso, olhem a primeira infância. A primeira infância também tem degrauzinhos. Então, do 0 aos 2 anos e meio, nós temos o lactente 1, tá? Que é o recém-nascido, desde o nascimento até por volta do 11º dia. O lactente 2, do 11º dia ao 28º. O lactente 3, do 28º até o final do 3º mês, ou seja, 2º e 3º mês inteiro. Até agora, e depois veio o lactente 4, tá? Do 4º mês até o 6º mês. Até agora nós estamos falando do bebê que vive basicamente em função de lactação, em função de mamar. Quer mamar na mãe, quer mamadeira, tá? Mas basicamente é mamar mesmo. Depois veio a fase maternal 1, do 7º mês ao 11º mês, maternal 2, do 12º ao 18º mês, e o maternal 3, do 19º ao 30º mês, tá? 30º mês, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, que a partir do lactente 4, ou lactente 3, nós temos lá primeiros atos de inteligência, onde nós vemos alguns movimentos intencionais na criança. No lactente 4, tá? A criança começa a perceber os seus próprios movimentos, ou seja, ela já começa a fazer coisas intencionais mesmo. Depois vem a fase do desenvolvimento da inteligência sensorial e motora. Depois o domínio do andar, mais ou menos lá pelo final do 11º mês, início do 12º mês, tá? E depois a criança começa a ter domínio do espaço físico, quando ela já começa a correr, se localizar, querer subir escada e assim por diante. Tudo bem até aí? O que eu estou querendo destacar com vocês? Principais características da primeira infância. Então, primeira infância de 0 a 2 anos e meio. O que eu quero destacar tem tudo isso. Como não dá para comentar tudo, eu coloquei ali com o destaque em amarelo. Inicialmente, o bebê traz apenas reflexos condicionados, ou seja, instintos. É um animalzinho da espécie humana. Então, ele chora, a respiração abdominal, já viram o bebê respirando? Ele não estufa o peito, ele estufa a barriguinha. Tá? Uma coisa que depois nós crescemos e desaprendemos a respiração abdominal. Aí quando a pessoa começa a ter problemas psicológicos, em especial depressão, nós temos que ensinar a pessoa a aprender a respirar. Tá? Ensinar o adulto a readquirir a respiração abdominal. Mas no bebê isso é automático. Também chamada respiração de cachorrinho. Tá? A criança aprende a sugar, a fazer cocô, urinar, pegar objetos, tá? Olhar para cima, sorrir, tudo isso, tá? Nós estamos falando desenvolvimento da primeira infância. No final dessa fase, ela já aprendeu a falar, lá por volta dos 2 anos e meio, já tem um vocabuláriozinho de pelo menos umas 200 palavras. Ela pode não falar 200, mas ela já entende o significado de umas 200 palavras diferentes.
Bom, eu não gosto de gato, mas em casa tem 4 gatos. Então, se eu chego lá, tá, tem um gato lá em casa, minha esposa deu o nome do gato de Frederico, como ele é cinza, eu chamo de chumbão. Então, se falar Frederico, os meus netos não sabem quem que é, mas se falar chumbão, eles já apontam para o gato certo, tá? Tem a outra gata lá, uma gata velhinha, coitada, tá? Já está quase para morrer, Olívia. Então, quando fala Olívia, então eles já chamam de Lili. Então, já sabe que é Olívia, né? Quer dizer, eles podem até não falar, que nem meu netinho. Quero ser avô, eu... Selvo, sei lá o que é selvo. Aí eu pergunto para minha neta, o que seu irmão está falando? Celular do vovô, tá bom. Então, quer dizer, eles podem não falar corretamente, mas já sabem o significado das coisas, tá claro? Então, tudo isso aí são características da primeira infância, lembrando que, isso é importante, até o final da primeira infância, entenda, que pensar é uma coisa, falar é outra coisa completamente diferente. Ainda não houve encontro entre pensar e falar. Falar é uma coisa, pensar é outra, a criança não pensa em português ainda. A cabecinha dela não está preparada para isso. Mas logo, logo vai começar a pensar em português. Pois não, Gleidson? Sim. Irmãos, é isso mesmo, só que tem uma pequena ressalva. A criança, a partir do 6º mês em diante, ela vai formando vínculos pessoais muito fortes. Vínculo com quem? Com quem cuida dela. Teoricamente, deveria ser vínculo pessoal com a mãe. Mas nem sempre a mãe é a cuidadora da criança. De repente, a cuidadora pode ser a avó. De repente, a cuidadora pode ser uma babá. Então, aquela pessoa que alimenta a criança, que aquece a criança quando ela está com frio, que abriga a criança quando ela está sentindo dor, tá? E a criança aprende a procurar aquela pessoa para se sentir aliviada do frio, da fome, da sede, do sono, da fralda suja. Ou seja, a pessoa cuidadora, ela vai formando vínculos com essa pessoa cuidadora. Detalhe, quando nós falamos uma criança mamar, então é muito comum, a mãe às vezes dá até o peito para a criança sugar, só que a mãe está com a cara na televisão, pior que a televisão, a mãe pode estar falando com alguém, pode até estar brigando com alguém. Então mamar não é meramente dar o peito para uma criança sugar, não. Tá? Mamar é quando a criança está satisfazendo uma necessidade básica, que ela está mamando é o instinto de alimentação e de beber ao mesmo tempo. Tá? É importante que a criança naquele momento ouça a voz da mãe, veja os olhos da mãe, sinta o aperto, sinta o calor, sinta o carinho. A mesma coisa nós podemos dizer, homem, não pode dar de mamar para uma criança? Tudo bem, o homem não tem seio para amamentar, mas ele não pode pegar uma mamadeira? Enquanto ele está dando uma mamadeira para o nenê, também não pode falar com o nenê? Acariciar, não pode abrigar, não pode confortar o nenê? Irmãos, eu tive 3 filhos, tenho 4 netos, tá? E digo uma coisa para vocês, eu fui um pai bem presente para cuidar dos meus filhos, e sou um vô bem presente para cuidar dos netos. A minha filha teve nenê agora, está lá na minha casa, ainda não foi para a casa dela. Nenê só nasceu faz 1 mês apenas, tá? Então, é comum o nenê estar chorando à noite, está com cólica. Então, eu falo, filho, quando você tinha essa idade, nós fazíamos isso, para ver se funciona. Então, eu pego o nenê, ponho no meu braço de barriguinha para baixo, aperto a barriguinha dele, ele solta lá meia dúzia de punzinho e tal. É assim que eu aliviava a cólica de vocês, tá? Aí funciona.
Pego o nenê, seguro debaixo do braço, encosto o bumbum dele, as perninhas na minha barriga, dou uma apertada para comprimir a barriguinha dele, tá? Funciona, funciona. Então é muito comum durante a noite, quando os meus netos estavam chorando, quem ficava andando pelo corredor da casa cuidando deles era eu, tá? E digo uma coisa para vocês, faço isso com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação, tá? Então, às vezes eu vejo o netinho chorando lá e minha filha, isso me dá uma sensação de incompetência, porque eu não sei como aliviar o sofrimento dele, por causa da cólica. Falo, filha, entenda que até por volta de 3 meses, todo nenê tem cólica. Isso aí é inevitável. Depois dos 3 meses, as cólicas em geral passam automaticamente. Então, tenha paciência, tá? Então, aí vou lá, tal, e vai passando. Agora, isso tudo, irmãos, é uma questão de que eu sei que a criança tem que formar vínculos. E digo uma coisa para vocês, por que eu faço questão de fazer isso com os meus netos? Por um motivo muito simples. Eu não fui criado com pai e mãe. Eu fui criado meio aos trancos e barrancos, meio jogado ou jogado em meio, sei lá. Então, eu parto do seguinte princípio, eu não quero que os meus filhos, eu não quero que os meus netos passem o que eu passei. Então eu tenho que fazer por eles o que eu não tive. E eu faço questão de ter isso o tempo todo. Agora entenda, crianças que não desenvolvem vínculos. Tá bom, primeiro, crianças que desenvolvem vínculos. São aquelas crianças que quando adultos serão os melhores amigos, os melhores colegas, serão os melhores profissionais, em geral serão os melhores cônjuges. Crianças que não desenvolvem vínculos, em geral são péssimos cônjuges, são péssimos funcionários, e o que é pior, tem uma grande tendência a desenvolver enfermidades, uma das quais é a esquizofrenia. Esquizo quer dizer fender. Frenos quer dizer mente, então esquizofrenia é mente fendida, ou seja, a criança não forma vínculo nem entre os seus aspectos internos, porque todos vocês, seguinte, vocês desempenham vários papéis, tá? Então eu sou marido, papel de marido, eu sou avô, eu sou pai, tá? Eu sou funcionário, eu sou patrão, eu estou aqui na igreja, então eu tenho vários papéis. Só que eu sei vincular esses vários papéis entre si. A pessoa esquizofrênica é mente fendida. Ela não consegue fundir os seus vários papéis, tendo um papel de referência. Então, de repente, o camarada pode estar em casa e se comportar como se estivesse no serviço. Ele não consegue entender que no ambiente de casa o comportamento deve ser de marido, ou deve ser de esposa, ou deve ser de pai, ou de filho, seja lá o que for, tá? O esquizofrênico não tem essa habilidade, não tem essa capacidade. E na esmagadora maioria dos casos, pessoas esquizofrênicas são pessoas que não desenvolveram vincularidade. Ficou claro isso para todos? Sim? Sim. Irmãos, isso é um exemplo claro do que nós estamos falando, de que a criança não é estimulada a desenvolver vínculos. Uma coisa que vocês têm que perceber também, pessoas que não desenvolvem vínculos, irmãos, são pessoas que muitas vezes é tão difícil da gente ter acesso. Então, muitas vezes o que nós precisamos é
eu falo que nós precisamos gestar a pessoa, nós precisamos dar maternagem para a criança. Tá? Eu atendo na clínica uma moça, deve ter na faixa de uns 30 e poucos anos de idade. Eu fico olhando para aquela moça, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que pegar essa moça com mais de 30 anos de idade e dar maternagem para ela. Eu tenho que tratar essa moça sendo para ela o pai e a mãe que ela nunca teve. Detalhe, ela tem pai e mãe. Porque, em geral, quando vocês pegam uma pessoa com esquizofrenia, pode olhar a família dessa pessoa. Em geral, é uma família totalmente desestruturada, uma família totalmente disfuncional. E muitas vezes vocês olham uma pessoa esquizofrênica, vocês vão falar, é uma pessoa totalmente biruta. Sinto muito informar, muitas vezes é a única pessoa normal na família. Porque a família em si é uma família disfuncional. Tá? E digo mais para vocês vão falar, mas isso aí é ambiente de pessoas não crentes. Irmãos, dentro das nossas igrejas, irmãos, nós temos tanta gente que tem comportamento disfuncional. Basta vocês passarem um dia comigo aqui em aconselhamento na igreja, vocês vão ver cada coisa, irmãos, que a gente fica pensando, meu Deus do céu, a gente tem que pegar essa pessoa, ela não precisa de pastor. Essa pessoa precisa de pai, precisa de mãe, precisa de carinho, precisa de atenção. Tá? E se a gente não fizer isso, tá? Bom, como diz, cada caso é um caso, né? Bom, o que eu quero que vocês entendam, então, nós estamos falando em primeira infância. Agora, dentro da primeira infância, o lactente 1, ou recém-nascido, tá? Então, é a criança até por volta do 11º dia de vida. Por volta do 11º dia de vida, irmãos, a criança ainda tem o cordãozinho umbilical, ele ainda não caiu, tá? É claro que quando eu falo 11º dia, entenda que isso aí não é tão literal também, tá? Nessa fase também, nós temos que entender que nesses primeiros dias de vida, a criança normalmente não tem muita cólica não, ela passa a maior parte do tempo dormindo. Aí a mãe olha para a criança, que anjinho, que belezinha, não dá trabalho. Fica tranquila, dias piores virão, tá? Aguarde, é só uma questão de dar tempo ao tempo. Tá? Lembrar que a criança dorme muito nesse período, porque é um período de intensa formação neuronal. Entenda o que é formação neuronal. As células nervosas, neurônios da cabeça da criança, ela já nasce praticamente com os mesmos neurônios que ela vai ter o resto da vida. O que esses neurônios não têm são aqueles dedinhos, tá? O axônio tem, não tem os dendritos. Para um dendrito fazer conexão com outro dendrito, então começam a fazer conexões neuronais. Uma média inicial de 700 a 1000 conexões neuronais por minuto, tá? Por segundo, aliás. Quando a criança nasce, ou seja, é algo muito rápido. E atenção, existem conexões neuronais que vão acompanhar a criança pelo resto da vida. Essas conexões neuronais que vão acompanhar a criança pelo resto da vida, nós chamamos de engramas. En quer dizer para dentro, gramar quer dizer gravar. Então, engrama é gravado dentro. Ou seja, são conexões que depois de feitas, não apagam mais. Então, quando a gente fala nesse período, a capacidade de vinculação, carinho, sentir protegida, sentir amada, a gente fala assim, a criança tem que formar conexões neuronais, mas vamos ser francos, irmãos. A mãe, ou o pai, ou o cuidador, cuidando daquela criança, não é só a criança que está formando conexão neuronal, não, irmãos. O cuidador também está formando conexão com a criança. Está claro? Então, essas conexões são muito fortes. Então, o ideal é que as primeiras conexões sejam as melhores possíveis, porque vão acompanhar a criança o resto da vida. Se bem que na primeira infância ainda não é tão forte isso, mas já é. Depois vem a fase lactente 2, ou seja, lá por volta do 11º dia, a gente costuma dizer, mais ou menos a partir do momento que cai o cordão umbilical, até o final do primeiro mês.
Nessa fase, aí nós já vamos perceber, se antes a criança dormia o tempo todo, não tinha cólica, não chorava, parabéns, seu filhinho chora, seu filhinho tem cólica, seu filhinho não consegue fazer pum, se não tem, faz pum, tem cólicazinha, tá? Então, às vezes tem que fazer uma massagem na barriguinha do nenê, para ele fazer uns puns e soltar cocô, para não ter cólica, tá? Então, nesse período do recém-nascido, temos que lembrar, irmãos, que o choro é a única forma de comunicação que a criança tem. Eu esqueci de colocar para vocês um filminho sobre 5 tipos de choro que a criança emite. Aquele choro sofrido, dolorido, onde ela chora e solta lágrima, tá? Aquele chorinho de mãe, onde ela chora e não solta lágrima, tá? Aquele chorinho onde ela contrai muito a lateral dos olhos, mas não contrai da boca. Então nós vamos ver que tem choros, tá? Os mais diversos. A mãe experiente com o tempo vai diferenciando o que é choro de cólica, o que é choro de fome, o que é choro de birrinha. Avisa aos navegantes, criança já aprendeu a fazer birrinha nessa altura, né? Já sabe que se chorar, tá? A mãe pega no colo. Então, toda vez que ela quer colinho, o que ela vai fazer? Chorar. Aí eu pergunto, se tem uma coisa que aflige mãe, e deixa a mãe desbaratinada, é ver filho chorando. É ou não é verdade? Chorou, a mãe pode estar até dormindo em sono profundo. Estou falando a mãe suficientemente boa. A mãe normal, porque tem umas mães aí que a criança pode estar morrendo e desgoelada, que a mãe não está nem aí, tá? Mas a mãe suficientemente boa, a mãe normal, ela pode estar dormindo, a criança dá uma chorada, parece que a mãe voa da cama, dá cada pulo e sai correndo. Tá? Então, irmãos, tudo isso aí nós vamos percebendo já nesse período que é o primeiro mês da vida da criança. Bom, nós ainda não falamos em personalidade, porque a criança vive somente em função de instintos. Depois vem o lactente 3, ou seja, 2º e 3º mês agora. Nessa altura do campeonato, a coisa muda. Antes, a criança dava um sorrisinho, e a mãe falava, tá sorrindo, tá rindo, bonitinho. Não, a criança era meramente contração muscular, não era sorriso, coisa nenhuma, tá? E a mãe ficava todo feliz, porque a criança dava um sorrisinho, e a mãe toda boba em cima. Até então, aquilo era meramente contração muscular. Já no 2º e 3º mês, a coisa começa a mudar. Vocês pegam o bebezinho, começam a fazer carinhozinho aqui na lateral da bochechinha dele, na lateral do lábio. Dali a pouquinho o neném esboça um sorriso. Ou seja, dali a pouquinho ele percebe que se ele emitir um sorrisinho, vai deixar a cara da mãe mais felizinha. Então, meramente por condicionamento, tá, a criança passa a fazer isso. Deixa eu dar uma explicação para vocês entenderem o que é um condicionamento. Tá, irmãos? Já ouviram falar em Ivan Petrovich Pavlov? Ivan Petrovich Pavlov foi um médico russo que em 1906 ganhou o Prêmio Nobel de Medicina ao descobrir que quando nós comemos certas substâncias que existem desde a saliva até o suco gástrico e outras coisas mais, são formados de enzimas, são substâncias que atacam o alimento para auxiliar no processo digestivo. Até 1906, isso era novidade. Ivan Petrovich Pavlov descobriu isso e ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Hoje, é claro que ele iria para a cadeia em função dos experimentos que ele fazia na ocasião, tá? Mas, na época, era a técnica que se tinha. Então, ele cortava a bochecha de cachorro, de outros animais, para recolher saliva, suco gástrico e tal, e para analisar o suco gástrico. E com isso ele foi descobrindo as várias enzimas que formam, tá, o processo, que participam do processo digestivo. A experiência dele, 1906, era determinar suco gástrico.
Só que ele, mesmo sem querer, chegou a uma outra conclusão diferente. Ele fazia cortes em animais para recolher o suco gástrico, e ele via uma coisa óbvia: se o animal vai comer, a produção de saliva é mais intensa. Então ele começou a ver uma coisa curiosa. Por que quando o animal vai comer, a produção de saliva é intensa? Aí ele começou a observar uma coisa mais curiosa: não era o necessariamente comer. Para colocar horários certos para os animais receberem comida, ele tocava uma campainha. Era um alarme que de 2 em 2 horas tinha que disparar, era horário de dar comida para o cachorro. Conclusão: toda vez que tocava o alarme, o cachorro já começava a salivar, mesmo antes de ver a comida. Aí ele viu uma outra coisa curiosa: não precisava nem da campainha. Bastava ao cachorro ver a pessoa que levava a comida para ele. Bastava ver o cuidador. Então ele via que produzir suco gástrico, produzir saliva, aliás, não é suco gástrico, era um comportamento reflexo, era um comportamento instintivo, ninguém precisava ensinar. Isso era automático no cachorro. Só que, de repente, ele começou a ver uma coisa curiosa. Ao tocar a campainha, o cachorro já começava a salivar. Ao ver o cuidador, já começava a salivar. Então, automaticamente, o cachorro começou a associar o toque da campainha com comida, associar a figura do cuidador com comida. Em outras palavras, ele começou a fazer o que nós chamamos de condicionamento respondente, tá? Condicionamento paralelo, um condicionamento associado, aonde só ver isso, a pessoa já produzia aqueles comportamentos. Bom, a partir daí ele começou a estudar sobre comportamentos respondentes, comportamentos condicionados, reflexo condicionado, reflexo respondente, tal. Em 1923, ele ganhou novamente o Prêmio de Nobel de Medicina por descobrir condicionamentos respondentes, condicionamentos condicionados ou comportamentos condicionados em animais. E mais do que isso, descobriu que todos nós vivemos em função disso. Ou seja, nós somos animaizinhos que somos condicionados com determinadas coisas. Tá claro? Então, a criança, quando é novinha, os seus comportamentos são comportamentos extremamente instintivos. Mas a criança chora, ganha colo. Chora, ganha colo. Chora, ganha colo. Bom, ela chorou porque estava com dor, ganhou colo. Chorou porque estava com dor, ganhou colo. Chorou porque estava com fome, ganhou colo. Dali a pouquinho, se ela quer colo, não precisa nem ter dor, nem ter fome, basta chorar, vai ter o colo. Ou seja, a criança teve um condicionamento, um reflexo condicionado. E a partir daí ela vai descobrindo uma outra coisa a mais. Quer colo, basta fazer um choro qualquer por qualquer motivo, já é um condicionamento respondente. Já não é nem mais um reflexo condicionado, ou seja, já vai associando as coisas. Nós aprendemos dessa maneira também. Ou seja, por volta da 5ª, 6ª semana de vida da criança, a criança começa a manifestar os primeiros atos de inteligência e de comportamentos intencionais. Ela já reconhece algumas pessoas, em geral a figura da mamãe ou do cuidador, não é necessariamente da mamãe. Ela não vê contorno preciso ainda, mas já vê o formato do rosto, mais ou menos, o timbre da voz. Ou seja, a criança nessa altura do campeonato passa até a sorrir intencionalmente. Meu netinho está na 5ª semana. E eu começo a perceber isso. Eu falo lá para minha filha, ó, essa é a semana tal. Tá? Eu tenho uma tabelinha onde eu vou mostrando para ela, essa é a semana disso, essa é a semana daquilo, tal. E ela vai vendo, pô, pai, não escapa um. Eu falo, é assim mesmo, tá? Faz parte do desenvolvimento normal da criança. Ah, isso é rígido? Vale sempre? Não necessariamente, porque cada caso é um caso. Pode existir várias ou N variações aí de criança para criança. Claro até aí? Aí minha esposa fala, é horrível ser casada com um psicólogo, porque a gente sabe que o tempo todo está sendo analisada. Tá?
Em casa está todo mundo sendo analisado. Tá? Bom, irmãos, no final do terceiro mês, a criança já começa a identificar silhuetas de pessoas da família além do cuidador. Quando eu falo cuidador, eu estou falando mãe, tá? Mas nem sempre a mãe é o principal cuidador. Mas nessa altura do campeonato, a criança já começa a identificar outras pessoas da família, pai, irmãos, preferencialmente outras crianças. Um pouquinho mais velha que ela já identifica de maneira mais fácil. Então, nós estamos falando no final do segundo, terceiro mês. Reparem que nós ainda não estamos falando em formação de personalidade. Não dá nem para nós falarmos sobre isso. Tá? Continuando. Agora a criança passa do terceiro mês. É o lactente 4. Então agora ela já começa a fazer alguns movimentos intencionais, como levar a mão à boca intencionalmente, levar até o pezinho à boca, tá? Ou seja, movimentos intencionais. Ela ainda não consegue pegar o objeto por conta própria, mas se colocar o objeto na mão dela, ela segura, tá? Mas ela não consegue estender a mão inicialmente para isso, tá? Já aprende a interagir melhor com as outras pessoas. E lembrar, interagir com outras pessoas é relacionamento social. E qual é o principal fator formador da personalidade? Relacionamento social. Então, ou seja, a criança vai começar a copiar quem ela tem por perto, tanto qualidades como defeitos. Então, é a fase que nós chamamos formação dos vínculos. Começam os primeiros vínculos. Lembra quando nós falamos em instintos? Nós falamos que toda criança tem um instinto de pertencimento. Nós já nascemos com esse instinto. Através do instinto de pertencimento, ou seja, nos sentimos pertencentes a alguém e queremos que alguém nos pertença. Em função disso, nós vamos formando vínculos. Vínculo com quem? Com quem alivia da dor, com quem alivia do sofrimento, com quem alivia da fralda suja, da fralda molhada, com quem alivia do frio, do desconforto e assim por diante. Então, a pessoa que cuida é a pessoa com quem a criança mais vai formar vínculos, tá? E lembrar que nessa ocasião, a criança começa a manifestar algumas coisas bem curiosas. Medo, tá? Se até então a criança só levava susto quando ouvia um barulho, de repente, a criança pode levar um susto até com uma voz diferente que fala com ela. Pode levar um susto até com um animalzinho que chega perto dela, tá? Então a criança começa a sentir medo, ira, tristeza, alívio, alegria, satisfação, insatisfação. Ou seja, lembra aquela relação de emoções que eu passei para vocês quando nós falamos em emoções? Eu falei que a criança ao nascer só traz 2 emoções consigo, ou 4 emoções. O medo, o oposto do medo é o alívio, traz a satisfação, o oposto da satisfação é a frustração. Até então, a criança só tinha essas 4 emoções básicas. A partir do 4º mês, começam essas outras emoções. Ira, tristeza. Então, qual é a mãe que gostaria de dizer que seu filho sente raiva? A mãe não consegue entender isso. Mas a criança, nesse período, já tem raivinha, sim. Já tem os seus chiliquezinhos. Tá? Então, a criança já está sentindo. Lembre-se de um detalhe. Se essas emoções começam a se manifestar, como que a mãe vai lidar com isso? A mãe nem sabe que tem isso. A mãe está preocupada em tratar da criança. Mas o modo como a mãe responde a essas emoções da criança, ela já está condicionando o modo como a criança vai ter essas emoções. E a partir daí, depois, como se diz, é de pequeno que se torce o pepino, e a partir daí nós começamos a condicionar as crianças. Bom, para mudar condicionamento posteriormente é bem difícil, tá? Ou seja, não é que a mãe vai ter que fazer um curso, não. A mãe vai condicionando a criança em função da forma de tratamento que ela dá à criança. Ou seja, as emoções da criança começam a ser condicionadas, começam a ser doutrinadas, começam a ser
vamos dizer, bitoladas, tá? Bom, até então, estamos falando da criança até o 6º mês. Ainda chamamos de bebezinho, lactente, alimentação básica é a mamada. Aí a criança chega ao 6º mês. Agora nós falamos em maternal 1, tá? Maternal 1, do 7º ao 11º mês. Então a criança começa a ter os chamados comportamentos motores intencionais, ou seja, ela já quer pegar o objeto. Nessa altura do campeonato, a criança já está aprendendo a sentar, se é que ainda não aprendeu. Até então ela estava deitada. Nessa altura, quando ela senta, o ângulo de visão dela aumenta consideravelmente. Ou seja, a criança agora começa a explorar o mundo, ela quer pegar as coisas, tá? Vai percebendo a criação de alguns hábitos, vícios, manias na criança. Então, quando a gente começa a tratar a criança de uma maneira, nós vamos ver que a criança vai começando a ter alguns costumezinhos. Costumes esses que talvez ela carregue pelo resto da vida, tá? Lembra que eu falei dos engramas? Bom, mas o que eu quero mais chamar a atenção, nessa altura, a criança que antes só falava sons vocálicozinhos, agora começa a manifestar os primeiros monossílabos. Preste atenção que em quase todos os idiomas do mundo, a palavra mãe tem M. É mãe, mama, mother, mom, mer, maier, tá? Por que será? Bom, porque a criança vai emitir som, ela não sabe. Então ela solta o som pela boca e solta som pelo nariz também. Então os chamados sons nasais são os primeiros sons que a criança aprende em qualquer idioma. Em qualquer idioma, qual é a pessoa, em princípio, com que ela tem mais contato? Mãe. Então, é mãe. Tentem falar mãe fechando o nariz. Saiu a palavra mãe perfeita? Ou seja, o som mãe não sai só pela boca, sai pelo nariz também. Em quase todo idioma, não tem N. É não, not, nein, niet, nor, tá? Ou seja, também o M e o N são sons nasais. São os primeiros sons que a criança aprende a falar. Claro até aí? Mas reparem que, por enquanto, nós estamos falando em monossílabos. Só que a partir daí começam a surgir os dissílabos. É mamá, mamãe, tá? Nenê, papai. Tá? Ou seja, se antes só falava monossílabos, agora vem os dissílabos e começa a identificar quem é a mamãe, quem é papai, quem é vovô, quem é vovó. Tá? Já dá para saber. Tá? Eu estava esses dias com a minha neta, sentado na frente da televisão, brincando com ela. Aí eu falei, a sogra do meu filho, né, a avó da minha netinha estava lá, aí a avó saiu, né, e ela gritou, vovó! Aí eu falei assim, você quer a vovó? É a vovó Áurea, né? Você quer a vovó Áurea? Não, vovó Áurea não, outra avó. A outra avó é a minha esposa, tá? Quer dizer, ela já consegue identificar quem é a vovó Áurea, né? Vovó Áurea, quem é a vovó Shelma, vovó Selma, tá? Então ela já identifica quem é a avó. Quer dizer, já uma evolução e tanto. Então a criança começa, nesse período já tem uma distinção clara entre nomes próprios, tá? E nessa ocasião começam a aparecer outras emoções, que é a emoção de ciúme, a sensação de perda, de surpresa, de prazer, tá? Então, tudo isso nós vamos observando na criança, tá? Depois, por volta de 1 ano, por aí, tá? Entenda lá, 11 meses, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, a criança aprende a andar, e cada caso é um caso. Criança que engatinha demora um pouquinho mais para andar, criança que não engatinha caminha mais rápido, só que também cai mais rápido, tá? A minha filha mais velha,
ela, quando começou a andar apoiada nos móveis, ela tinha mais ou menos 9 meses. Ela começou a andar, caiu, bateu a boca no chão e dentinho dela entrou para dentro da gengiva. Aí corremos para o médico, isso não é nada, fica tranquilo, o dentinho brota de novo, vai acontecer várias vezes, eu todo preocupado, né? Tá? Não, fica tranquilo, dali a pouquinho o dentinho brotou de novo, tá? Bom, só que ela não andou mais, não andava, não engatinhava, a gente punha sentada, ela saía arrastando o bumbum no chão, mas não engatinhava, tá? Um dia minha esposa abre a porta do apartamento para colocar lixo na lixeira, coloca o lixo, quando ela volta para a porta do apartamento, quem está em pé na porta do apartamento? Ela. Quer dizer, sem aviso prévio, sem nada, levantou e começou a andar. E não parou mais até hoje. Então, quando a criança engatinha, de modo geral, ela demora um pouquinho mais para andar. Se não engatinhar, normalmente ela anda mais rápido. E quanto mais vocês estimularem a criança a falar, mais cedo ela vai andar. Então, gastem mais tempo estimulando a criança a falar do que querendo que a criança ande. Porque falar é desenvolvimento muscular, na mesma área que coordena o movimento de pernas e braços. Então, falem, estimulem a criança a falar. Ela começará a andar mais rápido. Claro isso a todos? Bom, continuando, tá? Nessa ocasião, 1 ano, o peso do cérebro da criança triplicou, ou seja, sua cabeça ainda cresceu bastante, mas não na mesma proporção que o corpo cresceu, tá? E ela começa a descobrir uma coisa importante, relação causa-efeito, ou seja, se empurrar um objeto, o objeto cai. Se quebrar um objeto, mamãe fica brava. Se mamãe está brava, se eu sorrir, tá? Desmonta a mamãe não fica brava, tá? Então a criança começa a entender essa relação causa-efeito, tá? Bom, nós também funcionamos assim, o tempo todo, tá? A criança começa a ter noção de certo e errado, não faça isso. Uma besteira que as mães cometem, chegam para a criança, não, fala o não, mas o não quer dizer sim, que está falando não, mas falando não sorrindo, brincando com a criança. Então a criança não entende que não é algo para não fazer, ela entende que não é algo para fazer. Então quando for para falar não, é não, não tem o não, é não, não faça, tá? Ora, é uma questão de condicionamento. Em casa eu tenho um negócio linha dura. Criança fez birra, quer alguma coisa, fez birra, então agora você não vai ter o que você quer, tá? Então, se eu falar não, é não. Então, já sabe que é assim que funciona. E olha, os bichinhos são altamente condicionados, tá? Bom, nessa altura do campeonato, a criança começa a desenvolver outras emoções, como vergonha, inveja, nojo, curiosidade. É só vocês falarem para uma criança, não pegue isso. Ele fala, o que, pai? Não é para pegar isso? Acabou de pegar o que nós falamos para não pegar, tá? Então, a curiosidade nas crianças. E outra coisa, criança leva tudo à boca. Então, mantenha objetos limpos. Mas não esqueça de vez em quando, dar um pouco de vitamina S para a criança. A criança precisa de vitamina S. S de sujeira. Então, deixa a criança de vez em quando se sujar um pouquinho e até levar a sujeira na boca, tá? Serve para criar anticorpos. Tudo bem até aí? O que eu quero que vocês entendam, nós já começamos a condicionar as nossas crianças desde pequenininhos. Ou seja, formação de personalidade já está atuando. Aí vem o maternal 3, que é domínio do espaço físico, tá? Que vai do 19 meses até 30 meses. Nessa altura, o vocabulário da criança já passou para quase 200 palavras ou até mais. Tá?
É claro que eu não fico contando o número de palavrinhas que os meus netos falam, mas eu fico olhando a quantidade de coisas que a menina já identifica pelo nome que o menino já identifica. Então dá para ver nitidamente que a menina identifica muito mais coisas. Lembrar que até então, falar e pensar são duas atividades independentes. Está claro? Essa é a primeira infância. Está jóia até aí? Sim ou não? Bom, de repente, tá? Assim, temos que falar também a formação de várias emoções, sentimentos diversos, tá? Então, os aspectos gerais da personalidade já começam a se manifestar. Mas ainda nós estamos na primeira infância. Só que, de repente, quando a criança domina a capacidade de formar frasezinhas, entenda, formar frases, usar verbo. Na realidade, foi uma guinada tremenda no seu cérebro. Não foi meramente uma evolução, foi uma mudança de estágio. A criança agora entra na segunda infância. Talvez seja a fase mais importante da vida de uma pessoa, no que se refere ao aspecto formação da personalidade. E a segunda infância vai até o momento em que a criança adquire linguagem figurada, quando ela pode ser alfabetizada. E agora, atenção na segunda infância. Nós temos a fase pré-primária, ou seja, integração de linguagem e pensamento, em que linguagem e pensamento vão trabalhar juntos. Ela vai começar a pensar em português e vai falar português porque pensa em português. E vai pensar em português porque fala em português. Ou seja, fala português porque pensa em português, pensa em português porque fala português. Pensamento e linguagem, uma coisa vai alimentando a outra. Então, a integração de pensamento e linguagem. Depois, o pré-primário 2, imitação de modelos pessoais, de mais ou menos 3,5 até 5, 5 e pouquinho, por aí. E depois a fase de resolução dos traços gerais de personalidade, de 5 até 6 anos e meio. Tá? Sim? Claro? Peraí, eu não entendi, Amanda. Psicopata, já definiu uma criança como psicopata? Tá. Irmãos, esquizofrenia é uma doença, é uma psicopatologia. Então, quando eu falo ansiedade, depressão, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, hebefrenia, paranoide, eu estou falando de doenças, está claro? Agora, quando eu falo personalidade psicopata, sociopata, personalidade anancástica, psiconeurótica, eu não estou falando de doenças, eu estou falando de modos disfuncionais da cabeça de uma pessoa funcionar. Doença. Se uma pessoa está num surto psicótico, comete um crime, talvez ela seja inimputável, talvez ela nem seja punida porque ela está no momento de um surto psicótico, porque ela não tem consciência do crime que cometeu. Um sociopata comete um crime, e o sociopata, de modo geral, é criminoso, psicopata também, ou não que ele seja criminoso, mas tem alta tendência à criminalidade.
Se ele comete um crime, não foi surto, tá? Ele tem plena consciência do que está fazendo. Então, psicopatia, tá, não é doença, é um transtorno de personalidade. Agora, o que eu quero que vocês entendam, que na realidade, o embrião, tanto das psicopatologias como das psicopatias de modo geral, se manifestam essencialmente na segunda infância, que é o que nós vamos falar agora, tá? Agora, eu acho um tanto quanto precipitado apresentar um diagnóstico de uma criança como sendo psicopata. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde não aceita diagnóstico de psicopata para pessoa inferior a 16 anos de idade, tá? E mesmo com 16 anos tem que ter um diagnóstico meio criterioso, tá? Então, eu não sei, talvez seja precipitado. Agora, bom, deixa eu só concluir aqui, você vai ver que muita coisa talvez complemente sua ideia, tá? O que eu quero que vocês observem é o seguinte: a segunda infância, na primeira infância, até então, a criança estava desenvolvendo vínculos. Pergunta: e se ela não desenvolver vínculos? Pior do que isso, ela desenvolver vínculos disfuncionais. Até então, na primeira infância, tinha fase em que manifestava medo, depois fase da ira, da tristeza, vergonha, culpa, ciúme, inveja, ou seja, aquelas emoções que são genéticas, ou seja, a criança já nasceu com a capacidade para aquilo, mas ela não tem as emoções de uma pancada só. Tem a época certa em que as emoções começam a se manifestar cada uma. Em função dessas emoções que vão se manifestando, em função de sentimentos que a criança vai formando, tudo isso pode ser altamente condicionada pelo tratamento, pela criação que a criança recebe. Aí a criança, quando entra na segunda infância, começam a definir, ou pelo menos aparentar, alguns traços de personalidade. Mas ainda assim, nós não fechamos um diagnóstico, ou um psicodiagnóstico de uma personalidade formada. Depois vocês vão entender por quê. Nós só fechamos um diagnóstico de personalidade mesmo depois dos 21 anos de idade. Em alguns casos, só depois dos 35 anos de idade. Então, o que eu quero que vocês observem, que agora nós vamos ter uma fase de integração de linguagem, depois uma fase de copiar modelos e depois uma fase de resolução. O que é resolução? Aonde vão se sedimentando os traços de personalidade. Resolução é resolver, tá? Tomar de fato características, mas ainda não é uma conclusão. Então, observe características da segunda infância. Primeira característica, atenção, janelas da mente. O que vem a ser isso? Todo mundo que teve criança pequena sabe que a partir dos 2 anos e meio, mais ou menos, a criança passa por fases com duração média de 4 a 6 meses, em que ela, sou professora, então fica querendo dar aula para todo mundo. Dali a pouquinho, sou motorista de caminhão, sou médico, e assim vai. Bom, para os pais, isso é meramente brincadeira de criança. Para uma pessoa que não é leiga, isso não é brincadeira de criança, isso é uma janela da mente. Aonde a criança tem uma determinada propensão para alguma coisa, se ao invés de olhar aquilo como mera brincadeira de criança, olhar aquilo de fato como sendo uma janela da mente e os pais incentivarem, nós podemos estar determinando não apenas características de personalidade, como mais do que isso, possíveis inclinações profissionais para um dia na vida de adulto. Eu costumo dar um exemplo, até já contei para vocês, mas só repetindo. Quando a minha filha mais velha tinha uns 3 anos e pouquinho, ela tinha uma amiguinha uns 6 meses mais velha que ela. Então as duas brincavam muito em casa. E a minha filha tinha um cachorrinho de pelúcia. Então, um dia, ela brincando com a amiguinha, a minha filha pegava aquele cachorro pelo rabo, pela patinha, e vira daqui, vira dali.
Se fosse um cachorro de verdade, daria até dó. Mas era um brinquedo, não era um cachorrinho de verdade. E um dia as duas pegaram o cachorrinho, uma olhou para a outra e saíram correndo. Deveria ser quarto de empregada, mas não era quarto de empregada, era quarto de baderna mesmo dos meus filhos, que ali era um auê, tá? Só que tinha uma cama ali, que quando minha sogra ia, ela ficava naquele quarto, tá? Então, correm as duas lá pro quartinho da vovó. Aí eu fiz sinal para minha esposa assim, vamos lá ver. Aí quando nós fomos ver, estava a amiguinha da minha filha deitada na cama, com o cachorrinho debaixo da camiseta, e a minha filha puxando o cachorrinho por debaixo da camiseta. Aí eu falei, filha, o que você está fazendo? Aí eu estou fazendo o nenê da Luciana nascer. Era puxar o cachorrinho. Eu falei, nenê nascer? Como é que você sabe que nenê nasce assim? Pai, eu vi na televisão que é assim que nenê nasce. Sai da barriga desse jeito, tá? Falei, tá bom. Aí minha esposa, não pode. Falei, calma, tá? Isso é meramente uma janela da mente. Não reprima, incentive, tá? Não proibi, deixei brincar. Bom, o tempo passou, minha filha cresceu, fez fisioterapia, se especializou em fisioterapia neonatal. Respiratória neonatal, ou seja, crianças que nascem com problema de respiração. Foi trabalhar no Hospital Policlin. Tá? Muitas irmãs da igreja, na ocasião, tiveram nenê no Hospital Policlin. Adivinha quem que acompanhava os nenês delas lá no Hospital Policlin quando nascia? Era justamente a minha filha, quer dizer, foi uma janela da mente. Eu entendia que era uma janela da mente, e eu incentivei, e foi isso que ela veio a trabalhar posteriormente. Teve a época que ela gostava muito de tocar flautinha, então, comprei tudo quanto era flauta que ela queria. Conclusão, hoje ela não toca flauta, mas toca violino, toca um monte de outras coisas, quer dizer, inclinação para música. Detalhe, eu sou uma negação em termos de música, desafinado ao extremo. Nem tento cantar perto dos outros, que eu derrubo qualquer um, tá? Mas a minha filha incentivei, quer dizer, se eu não posso, pelo menos vamos incentivar, para que ela faça. Então, quando eu descobria nos meus filhos que era janela da mente, eu não olhava aquilo como brincadeira, não. Era uma brincadeira, sim, eu participava da brincadeira, mas na realidade eu estava incentivando, eu estava formando a janela da mente. Além disso também, entenda que nessa época a quantidade de sentimentos e emoções que a criança vai manifestar é uma quantidade muito grande. E nessa ocasião entendo que a partir daí a criança fala português porque pensa em português porque fala português, tá? É a melhor época de ensinar uma criança a ser bilíngue, trilingue, é nesse período, tá? Mas, em geral, nós não temos esse tipo de doutrinamento. Países onde a criança é treinada a ser bilíngue e trilingue, tá? Nesse período, em geral, já domina as várias linguagens diferentes. Bom, no final desse período, lá pelos 6 anos e meio, raciocínio figurativo já pode ser alfabetizada. A criança passa da socialização primária, ou seja, ambiente familiar, para a socialização secundária, amiguinhos, escola, assim por diante. E a criança, ela precisa de modelos. Então, a criança precisa de um modelo de homem, modelo de mulher, modelo de pai, modelo de mãe, modelo de marido, modelo de esposa, tá? Modelo de patrão, modelo de empregado, modelo de certo, modelo de errado, modelo de justiça, de injustiça, modelo de Deus. Então, é a fase em que a criança copia modelos, tá? Inclusive modelo de identidade sexual. Nós falamos muito sobre a pessoa homossexual. O homossexual nasce homossexual? Não. A influência genética no homossexualismo é mínima, tá? É muito pequena. Se chegar a 1%, em termos de influência genética, é muito. A maior parte das crianças se torna homossexual nesse período, em função de modelos que copia, em função da falta de modelos para copiar e em função de possíveis abusos sexuais que venham a sofrer.
Quase todo homossexual sofreu abuso sexual nesse período. Tá? Quase todo homossexual. Tá? Ou porque copiou um modelo de homossexual ou não tinha um modelo adequado, tá? De homem ou de mulher a quem acompanhar. Então, é a fase de cópia de modelos. No final desse período, os traços de personalidade já estão formados. Então, observem. No pré-primário 1, integração de pensamento e linguagem. A criança agora consegue entender que símbolos podem representar sons. Símbolos podem representar ideias completas. E a partir do momento em que a criança manifesta interesse em tentar escrever, aí é a idade dela ser alfabetizada. Às vezes nós vemos mães que querem iniciar a alfabetização muito cedo dos seus filhos, achando que com isso vão estar ganhando tempo. Talvez esteja atrasando o desenvolvimento do filho, porque vai gerar uma confusão tão grande, e para resolver essa confusão a criança pode gastar mais tempo. Então, se a criança começar a manifestar interesse em ser alfabetizada, incentive, mas não queira precipitar. Tem criança que tranquilamente, 5 anos, já pode ser alfabetizada. Tem criança que com 7, 8 anos de idade não consegue ser alfabetizada. Agora, uma crítica negativa, irmãos. Com esse negócio do governo de aprovar todo mundo à torta e à direito nas escolas, irmãos, e nós vemos crianças analfabetas no 4º, 5º ano do ensino fundamental, irmãos, chega a dar dó. Eu vejo a minha neta, 8 anos de idade agora, irmãos. Minha neta com 8 anos, ela consegue ler um texto, ela consegue explicar o que ela lê em texto. E ela tem uma amiguinha, veja bem, minha neta tem 8 anos, a amiguinha dela tem 11. Poxa, irmãos, a diferença de uma menina de 8 para 11 anos é muito maior do que a diferença de um adulto de 30 para um de 50 anos. Então, essa menina de 11 anos, ela não tem idade mental de 11 anos. Ela tem idade mental inferior a 8. Ela, com 8 anos, ela consegue ver, ela consegue saber o que são as letras, mas ela não consegue ler palavras. Ela não consegue entender nada. Chega a dar dó. Quer dizer, a mãe briga com ela porque ela tem 11 anos e não consegue ser alfabetizada. Detalhe, a menina fez uma avaliação psicológica, ela não é oligofrênica, ela não é retardada mental. Então, por que ela não consegue ser alfabetizada? Eu fico pensando, coitada dessa menina, com uma mãe que nem essa, com um pai que nem esse, talvez essa menina não seja alfabetizada nunca. Vai entrar na puberdade a qualquer momento, porque tem 11 anos, e vai ser uma púber e analfabeta. Tá? Então, irmãos, nós temos que entender que essa fase agora, nós estamos falando de integração de pensamento e linguagem. Até então, a criança falava palavrinhas, mas pensamento era uma coisa, linguagem era outra coisa. Nessa altura do campeonato, pensamento e linguagem se cruzam. Então, nós temos que entender que a maior revolução mental na vida de criança, quando o pensamento se cruzam, domínio da linguagem permite à criança maior interação com o ambiente e ela passa a ter elementos de interiorização, ou seja, cognição, assimilação de conceitos, conceito de certo, de errado, de um monte de coisa, a criança começa a adquirir. Tá? Por volta dos 30 meses, 2 anos e meio, tá? Ela já consegue formar frases, ou seja, sujeito e verbo. Logo a seguir ela já consegue qualificar um substantivo, ou seja, adquire a noção de adjetivo. Dali a pouquinho consegue qualificar um verbo, adquire a noção de advérbio. Então, quando vocês estudam gramática, estudam lá, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, vocês falavam, que saco, não gosto de nada disso. Irmãos, isso aí é a evolução normal do domínio da linguagem em qualquer idioma. Nós aprendemos substantivos e artigos, depois aprendemos verbos, adjetivos para qualificar um substantivo, advérbios para qualificar um verbo, aí vamos aprendendo pronome, preposição, conjunção e assim por diante.
Todo idioma tem isso, isso é evolução da linguagem. Não é meramente evolução da linguagem, é evolução da cabeça. Então, quando for falar com uma criança, procurem falar o correto. Usar verbos de maneira correta, para que a criança aprenda a pensar de maneira correta. Lembrar também que nessa ocasião, a quantidade de sentimentos e emoções que a criança tem é uma coisa incrível. Nessa época é o medo de perder a mãe, é o medo de perder o pai, é o medo disso, é o medo daquilo. Tá? Uma coleguinha da minha neta teve uma enfermidade e o pai quase veio a morrer. Tá? Ficou internado um tempão. Aí no sábado minha neta chegou para a mãe e para o pai, começou a chorar e falou assim: pai e mãe, me prometam que vocês nunca vão morrer. Me prometam que vocês nunca vão se separar um do outro. Quer dizer, não dá para saber. Prometer que nunca vai morrer é complicado. Pode até prometer que nunca vai se separar. Ou seja, porque são fases que a criança sente medos específicos. Tá? Então, tudo isso vai acontecer na evolução normal. E em função disso, a criança vai tendo também a noção de respeito, insegurança, ansiedade, intolerância. Em geral, as crianças desenvolvem ansiedade nesse período. Tá? Então, é bem característico o desenvolvimento da ansiedade. Bom, também nessa ocasião, a criança começa a sair do ambiente da família, começa a ter contato com mais coleguinhas da escola, assim por diante, tá? E ela vai assimilando vários conceitos de certo e errado. Esses conceitos de certo e errado vão determinar os seus conceitos de moralidade. Agora vem a fase mais importante de tudo isso. O meio da segunda infância, a imitação de modelos pessoais. Vai lá dos 3,5 até mais ou menos 5, 5,5. Nessa fase, até então, menininho e menininha era tudo a mesma coisa. A criança não diferenciava o que era menino e o que era menina. Tá? Criança tudo do mesmo jeito, brincava junto, compartilhava os mesmos brinquedos, não fazia diferença entre perceber o que era menino e o que era menina. Nesse período, de repente, os dois começam a manifestar mais interesse pela mãe. Dali a pouquinho, dá uma guinada e os dois começam a manifestar mais interesse pelo pai. Dali a pouquinho, a menina volta a ter mais interesse para imitar a mãe. E o menino continua imitando o pai. Espera aí, imitando? Então ele tem que ter um modelo para ser imitado. Então, nesse período, a criança começa a observar dentro da sua casa. Qual é a noção de homem? Qual é a noção de mulher? Homem é quem tem piu-piu? Mulher é quem tem teta? Não, irmãos. Homem e mulher é mais do que essa diferença anatômica. Há toda uma diferença de comportamento. Então a criança começa a ver qual é o padrão de homem, qual é o padrão de mulher. Detalhe, se esse padrão for errado, se esse padrão for disfuncional. Dali a pouquinho começa a ter a noção, tá, de marido, de esposa. Eu dei risada um dia aqui na igreja, duas crianças brincando. Aí, vamos brincar de casinha? Tá? As duas crianças, vamos, era um menininho e uma menininha. Aí a menininha, hoje eu vou ser o papai. Aí o menino, não, o papai tem que ser eu, porque eu sou homem. E a menina, e homem é que manda. Aí a menina, quem manda na minha casa é minha mãe. Então, o modelo de homem dela é quem mandava em casa. Então, quem manda na casa é a mãe, então ela é o papai. Está claro? Ou seja, nós não percebemos, mas a criança vai projetando para dentro de si comportamentos que a mãe tem, entendendo que aquilo é de mulher. Comportamentos que o pai tem, entendendo que aquilo é de homem. Comportamentos que ela entende que é de marido. Comportamentos que entende que é de esposa. Comportamento que entende, tá, como certo, como errado. Então, irmãos, falar assim para as crianças,
Ah, você presta atenção no que eu falo. A minha filha Selma, quando ela tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, eu tinha uma Brasília, tá? E naquela ocasião não se pedia, né, que a pessoa usasse cinto de segurança, né? Então a gente nem usava cinto de segurança no carro. Estou eu um dia indo de carro, dirigindo a Brasília, e ela no banco de trás, sentadinha, a hora em pé, com 4 anos, ela ainda conseguia ficar em pé dentro da Brasília, né? Então ela em pé, dali a pouquinho estou eu indo, aí um sinal, um semáforo, lá na frente passa amarelo. Quando passou amarelo, eu acelerei o carro e passei. Quando eu passei, deu para ver que o sinal estava ficando vermelho. Aí que eu passei, tá? Passei pelo sinal, ela virou para mim assim e falou: pai, o que o senhor fez foi um bom exemplo para mim, que sou uma criança? Irmãos, eu não tinha onde enfiar a cara. E eu simplesmente falei: não, filha, não foi um bom exemplo, foi um mau exemplo. Por favor, perdoa o papai não vai mais fazer isso, nunca mais, tá? Bom, irmãos, se eu tivesse levado uma multa naquele momento, não ia doer tanto. Mas as palavras da minha filha doeram amargamente. Então, eu sou uma pessoa que eu procuro respeitar as leis ao extremo, em tudo, tá? Por que isso? Porque é uma questão de ser exemplo. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu posso dizer uma coisa para vocês: eu não criei bandidos, eu não criei filhos desajustados, eu criei filhos para serem bons cidadãos, eu criei filhos com princípios, com valores, e eu tinha plena consciência, quando eles estavam nesse período, que eu tinha que investir muito neles nesse aspecto. Eu tinha consciência disso e eu procurei investir e muito. Então a criança, ela tem que copiar modelos em todos os sentidos, inclusive aquele detalhezinho ali, modelo sexual, modelo moral e modelo de Deus. Então, irmãos, é nesse período que a criança forma a sua identidade sexual. E esse período, tá, os psicanalistas chamam fase edípica, fase do complexo de Édipo. Tá? Os psicólogos comportamentais chamam de puberdade da infância. Ou seja, é um período muito forte de identidade sexual. E às vezes nós achamos que isso é besteira. Não é besteira, não. Tá? É muito importante que a criança tenha referenciais e, além do modelo sexual também, modelo de certo, de errado, de justo, de injusto, tá? A criança tem que ter a noção de moralidade, ou seja, nós estamos falando agora em investir em personalidade dos nossos filhos, e essa fase de formação de modelos vai passar por volta dos 5 anos, só que a bênção ou a maldição já estará formado na cabeça dos nossos filhos. E mudar isso depois, quando Salomão diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando for adulto não se desviará deles. Agora tenta imaginar uma criança nesse período, que pega modelos totalmente disfuncionais. Tente imaginar uma criança nesse período, que sofre abuso sexual. Irmãos, o estrago não tem mais cura, não tem mais remédio. Uma vez estragada nesse período, para se corrigir, depois uma criança a partir daí, não que seja impossível, não é impossível, mas depois de sedimentado, irmãos, para mudar conceitos na cabeça de uma pessoa, é extremamente difícil. A grande maioria dos homossexuais já se caracterizam como homossexuais nessa fase. Pois não, Marcos? Irmãos, as pessoas falam que o fato de uma criança ser adotada por casais homossexuais não fará dela homossexual. Teoricamente, não.
Mas na prática já vai fazer com que ela tenha mais inclinação para comportamentos desse tipo. Opinião pessoal minha. Não estou falando como psicólogo, estou falando como pessoa. Opinião pessoal minha. Eu acho uma aberração. Eu acho um absurdo esse negócio de adotar casais homossexuais, adotar filhos. Opinião minha. Tá? Opinião da psicologia, não tem nada a ver. Tá? Eu tenho minhas reservas e não tem nada a ver. Tá? Porque eu atendo na clínica pessoas que foram criadas por homossexuais. Eu não atendo nenhum que foi criado por homossexual que não tenha comportamento homossexual. Tá? Todos que eu atendo um cidadão 35 anos de idade. Tá? Aquele cara bem arrumado, bem vestido, o galã, o bonitão. Tá? O que toda mulher sonharia. Que rapaz bonitão, todo cheio de lero-lero. Tudo bem, um baita de um gaysão. Tá? Quem olha não vai imaginar, mas ali por detrás daquilo tem um cidadão, aí a gente olha, tá? Histórico de abuso sexual, 4, 5, 6 anos, até os 16 anos de idade, foi abusado sexualmente, sistematicamente. Entre 6 e 7 anos, os pais se separaram. Então, além do abuso sexual, ele não tinha um referencial adequado de pai. Tá? E o que é pior, tinha um referencial de mãe que era terrível. Uma mãe fálica, uma mãe mandona, possessiva ao extremo. Tá? Aí o rapaz cresceu, se converteu aos 16 anos, abandonou aquela vida que vivia, mas já estava devidamente estragado. Crente, batizado na igreja, uma bênção. Aí um dia dá um ciricutico na cabeça dele, começa a acessar sites pornográficos. E a partir daí não se levantou mais. Casou, tá? Uma beleza, um casamento bonito. Aí vira a mãe dele para a nora e fala: por que você está namorando com meu filho? Meu filho é uma baita de uma bichona, você está casando com o quê? A mãe está falando que o filho é uma baita de uma bichona. Tá? Bom, casados 1 ano e meio, até hoje eles não têm vida sexual. 1 ano e meio de casados. Tá? Eles não têm vida sexual entre si. Só que a vida homossexual dele continua, na prática. Tá? E ela dizendo que não sabe até quando vai aguentar levar essa situação, porque uma hora ela sabe que vai cair em pecado. Então, irmãos, aí a gente vê, a mãe se separou, tá? Aí casou com um cidadão. Tudo bem, padrasto abusou dele. Quer dizer, o garoto cresceu com referenciais tudo errado o tempo todo, histórico de abuso sexual prolongado, uma mãe fálica, falta de referenciais de homem, e o homem da família, o padrasto, é um péssimo referencial. Então, irmãos, a gente vê que dizer que a pessoa, não, casal gay pode adotar filhos que não tem nada a ver, irmãos, eu tenho minhas dúvidas, tá? Não concordo muito não, tá? Não me convenci que isso é normal, que é saudável, que é comum não, tá? Bom, estou falando isso como pessoa e como psicólogo, digo para vocês, não aceito essa orientação do Conselho Federal de Psicologia, tá? Não aceito mesmo, é uma opinião pessoal minha. Aí um dia disseram para mim, mas se você se manifestar essa opinião, podem caçar a sua credencial. Eu falei, e daí? Se caçar, vai mudar alguma coisa? Tá? Eu já comuniquei que a partir do dia 28 de fevereiro do ano que vem, não vou mais exercer a profissão de psicólogo, porque vence meu contrato com a clínica. Então, se caçarem minha credencial ou não caçar, não faz a mínima diferença. Tá? Vou continuar do mesmo jeito, não vai mudar a minha opinião. Tá? Bom, mas deixa para lá, vamos continuar aqui, senão... Tá? O que eu quero que vocês entendam, já falamos sobre janelas da mente, destacar para vocês que a criança por volta de 3 anos já tem mais ou menos um vocabulário de 500 palavras, com 4 anos já tem um vocabulário de 1000 palavras, com 5 anos já tem um vocabulário de 2000 palavras.
Qualquer pessoa que num idioma domina 2.000 palavras, já consegue conversar naquele idioma, tá? Quando vocês estudam outro idioma qualquer, não vão dando vocabulário para vocês? Tá, o tempo todo? Para quê? Porque vocabulário é imprescindível na nossa linguagem. Eu dou aula de hebraico lá no seminário em Taubaté, irmãos. Poxa, da aula de inglês, pelo menos vocês sabem que as letras são as mesmas, muitas palavras são conhecidas, mas em hebraico, letra é diferente, a pronúncia é diferente, a escrita é diferente, o significado é diferente. Aí o que eu falo, pessoal? Formar vocabulário. Aí eu vou dando vocabulário em hebraico para a pessoa ir aprendendo. Até chegar a pegar um texto bíblico em hebraico, conseguir ler o texto e pelo menos identificar as palavras e saber o que o texto quer dizer aproximadamente, tá? Então, para aprender qualquer idioma é formação de vocabulário mesmo. Bom, já falamos também sobre uso de advérbios, sobre sentimentos individuais, ou seja, a criança tem que se relacionar. Essa época também, tá, dos 3 anos até 5 anos, 3 anos e meio até 5 anos, também é a chamada fase da vergonha. A criança sente uma vergonha de tudo. E se for exposta publicamente, aí então ela fica desmontada mesmo. Bom, nós já vamos terminar já, tá? Nessa ocasião já começam a aparecer as primeiras psicopatologias que poderão se desenvolver no futuro, tá? Como depressão, ansiedade, fobias diversas e assim por diante, tá? Bom, e depois vem a fase da resolução, ou seja, dos 6 anos, mais ou menos, dos 5 anos e meio até 6 anos e meio, tá? A fase da resolução, quando os traços gerais de personalidade estão formados, tá? Então, nessa ocasião, a criança já começa a adquirir raciocínio figurativo, gosta de brincar de escola, gosta de brincar de dar aula, então já começa a possibilidade de ser alfabetizada. Uma outra coisa também extremamente importante, até então não adianta falar hora para a criança nem ter noção de tempo. Nesse período, uma coisa que nós vamos ver é que a criança começa a ter noção não de hora, mas já consegue entender o dia depois desse dia e o dia antes desse dia. Já tem a noção de tempo. Isso é extremamente importante, porque quando nós formos falar em psicopatologia no futuro, vocês vão ver que quando uma pessoa começa a surtar, a primeira coisa que a pessoa perde é a noção de tempo. Pessoa surtada não tem noção de tempo. Ou seja, nesse período, uma criança saudável já começa a ter noção de tempo. Se nesse período não tem noção de tempo, nós já temos que ficar preocupados, porque um dia no futuro essa criança poderá ter algum tipo de surto, tá? Então não adianta querer ensinar para a criança a ver hora ainda, porque ela não vê, mas ela já sabe qual é o dia depois desse dia e qual é o dia antes desse dia. E é extremamente importante isso para a criança. Quando nós falarmos sobre surto psicótico, vocês vão ver o porquê da noção de tempo é extremamente importante. Bom, então medos específicos desse período, medo de escuro, tá? Medo de cair, medo de cão, medo de gato, medo de dano, de enfermidade, medo de perder pai e mãe, tá? Também é a fase da vergonha e é a fase de criar vários hábitos disfuncionais, os chamados vícios, manias, cacuetes, tá? Piscar olhos, roer unha, morder, beliscar a si mesmo e assim por diante, tá? Bom, nesse período, nós temos que ver que a criança precisa de modelos, é muito importante. Nessa altura, ela já tem noção se é menino ou se é menina, sua identidade sexual, ou seja, os traços gerais da personalidade já estão formados, até por volta de 6 anos e meio. Amém? Bom, com isso nós terminamos o assunto hoje. Irmãos, como nós não vamos ter, ou vamos ter uma semana de férias no mês de julho ainda, então nós vamos continuar esse assunto na quinta-feira que vem. Então eu sei que para muitos de vocês não é possível vir na quinta-feira, tá? Mas, Rogério, tá? Então na quinta-feira que vem nós vamos terminar esse assunto, porque o assunto da terça-feira que vem já é o perfil de personalidade propriamente dito.